quarta pergunta é: e quando os pais agem ao extremo, tipo superproteção demais ou repressão demais? As duas formas prejudicam a saúde mental das crianças. Sim, obrigada por me informar, com certeza. Né? Com certeza, repressão demais, superproteção demais, prejudica, sim, o desenvolvimento das crianças. E isso, minha gente, vai chegar um momento que eu vou dizer a mesma coisa para vocês, porque às vezes vocês fazem umas perguntas assim, achando que eu tenho uma, como é que eu vou dizer, uma solução mágica. Que eu tenho uma solução mágica. Não, aí eu faço uma mentalização antes, fico mentalizando os pais, fico envolvendo eles numa luz, e aí eles vão ficar bonzinhos. Não vão. Eu até posso fazer isso, gente. Não estou debochando dos outros, das pessoas que fazem isso, não. A gente até pode fazer isso. Porém, é preciso mais. Percebe? Os pais, em sua maioria esmagadora, eles estão, a rigor, fazendo o melhor que podem. Então, eles estão super protegendo, eles estão reprimindo isso e aquilo em nome de valores, em nome de coisas que eles acham que é os valores da educação, né? Os valores da família, o sei lá o quê, protegendo as crianças desse mundo, né, cheio de bicho-papão, etc. Assim, eles têm a crença de que eles estão fazendo o melhor. Então, se eles estão super protegendo demais, quer dizer, super protegendo demais já é uma expressão bizarra, porque super protegendo já fala de uma proteção excessiva, já fala de uma proteção que não cabe. Fala de uma proteção que, ao invés de dar um contorno para a criança, impede essa criança de experienciar coisas que ela precisa experienciar. Ela precisa correr riscos, ela precisa errar, ela precisa fracassar em algumas coisas, ela precisa se frustrar. Obviamente, não é fazer da vida da criança um inferno, onde ela só erra, se cai, corta, se machuca, se frustra e se ferra. Por isso que a gente protege as crianças de acordo com a sua faixa etária. Quanto menor a criança, mais ela precisa de contorno e proteção. Na medida em que ela vai crescendo, esse contorno não pode ser um contorno rígido, ele tem que ser flexível para ele ir se modificando em função da necessidade de autonomia da criança. E é isso que vai fazer com que a criança se insira no mundo, é isso que vai fazer com que a criança queira aprender, é isso que vai fazer com que a criança se lance à socialização, a brincar, trocar, falar com as outras crianças, com seus pares. É isso que vai facilitar com que a criança consiga estabelecer relações significativas com outros adultos, que não seja só o adulto cuidador. Então, a superproteção é muito ruim, porque ela faz com que uma criança cresça cronologicamente, mas que fique com as habilidades de um bebê. E por que isso é tão perigoso? Porque para uma criança de 8 anos, de 9 anos, o mundo demanda algo que não demanda de um bebê de 1 ano e meio. Percebe? E aí ela vai estar inserida no mundo que espera coisas dela que ela não vai poder dar. Por quê? Porque ela não teve oportunidade.
seja pela superproteção, seja pela repressão, né? Pais muito rígidos, com limites muito rígidos. Então, a criança não pode correr, porque ela não pode suar, porque ela não pode cair, porque ela não pode se machucar, mas ela também não pode se sujar. Então, ela também não pode se sujar, ela não pode falar alto, ela não pode dizer o que pensa, ela não pode encarar as pessoas porque é falta de educação, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Como é que essa criança toma uma decisão diante de uma demanda? Essa criança está na escola sozinha, aí um coleguinha vai e faz alguma coisa, fala, não sei o quê. Como é que essa criança toma uma decisão se ela não pode nada? Se todas as mini decisões que ela tomou, ela foi frequentemente podada. Então, ela não sabe o que fazer. Aí ela chora, chama a tia. Percebe, gente? Então, é claro que isso é bem ruim. E aí, o que a gente faz quando os pais fazem isso? A gente conta isso para eles, minha gente. É isso que eu estou dizendo. Trabalhar com criança não é entrar na salinha decorada na Disney, né, com vários lápis de 48 cores e ficar fazendo desenhinhos e conversando a lá Violet Waklander, gente. Não é isso. Então, com os pais desse tipo, você vai precisar ter muitas sessões com eles. Você vai precisar conversar muito com eles. Você vai precisar mostrar isso para eles. Essa pequena explicação que eu dei aqui para vocês, eu dou para os pais. E ainda uso exemplos da própria criança, né? Do quanto que a criança não tem iniciativa, do quanto que a criança não resolve um problema, do quanto que a criança não enfrenta um risco básico. Mas o que acontece? Né? O que acontece para que ela funcione assim? Eles precisam perceber, porque não sou eu que vou consertar isso. Porque se eles continuam do mesmo jeito, é 1 hora de terapia versus 7 anos de pai e mãe fazendo e continuando a fazer a mesma coisa. Entende, gente? Então, assim, todas essas questões que dizem respeito aos pais, a gente vai precisar manejar. Agora, é claro, para que a gente possa problematizar isso, por exemplo, da superproteção e da repressão e da coisa muito, muito rígida, a gente vai precisar entender como que isso prejudica a criança, como que isso não é legal, né? Então, até que ponto proteger a criança é ok, até que ponto colocar limites em determinados comportamentos da criança é ok, e a partir de que ponto não é. A gente precisa ter isso claro para poder conversar com os pais, para poder esclarecer para os pais. Porque se a gente não consegue esclarecer, se a gente não consegue fazer links, pegando a própria situação da criança como exemplo, então a gente vira alguém que diz, olha, você super protege muito, tá na hora de largar essa criança no mundo. Sabe, assim, esse povo que faz umas prescrições para os pais. Aí os pais dizem, não, de onde essa psicóloga tirou isso? Nossa, imagina, disse isso. Diz que eu prendo muito meu filho, que absurdo. Porque, claro, você não pode problematizar isso com os pais com uma frase. Tem que ir mostrando, e nada melhor do que usar os próprios exemplos. Mais uma vez, isso fala da importância que tem as nossas primeiras sessões com os pais. Percebe? Porque aí eles vão me contar histórias, eu vou pedir exemplos, eu vou entender o que eles estão chamando disso e daquilo, e aí eles usam frases, eu peço exemplos para saber do que eles estão falando, porque às vezes eles usam, ai, fulaninho é muito levado, eu não sei o que é isso.
Porque para determinados pais, levado é uma coisa, para outros pais, levado é outra. Ah, tem muita personalidade, é ótimo. Tem muita personalidade. O que é isso? O que vocês estão chamando de muita personalidade? Me dá um exemplo. Vocês têm outro exemplo? Isso é importante para que depois a gente possa ir usando os próprios exemplos e mostrando, percebe? Olha só, gente, eu não vou responder pergunta que tem agora aqui, não. Eu tenho um caderno imenso de perguntas para responder, pedi para vocês deixarem lá, tá? Se eu conseguir dar uma olhada, eu respondo. Porque senão, gente, eu vou ficar muito louca, olhando pergunta aqui, pergunta colar. Então, é isso, gente. Vamos mais... Deixa eu ver que horas são. Vamos mais uminha, né? Se vocês começarem a me abandonar aqui, estou olhando o número de pessoas. Se começarem a me abandonar aqui, eu vou embora, hein? Aí a gente vai ter live 2, live 3. A outra pergunta. E quando os pais... Essa aqui é boa. E quando os pais pagam a terapia, se mostram preocupados, até choram, mas não fazem nada do que foi proposto, sendo que disseram que fariam tudo pelo bem do filho. Gente, dizer é fácil, né? Falar é fácil. Fazer é uma outra história. Então, sim, os pais pagam a terapia, eles se mostram preocupados. Olha o verbo. Eles se mostram. Existe uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que é em como os pais se relacionam conosco e o que eles mostram para a gente. Então, tem muitos pais que se mostram preocupados, que se mostram interessados, e o se mostra é na sessão conosco. E o se mostrar preocupado e interessado, muitas vezes, é uma forma de lidar com aquilo que a gente está falando, com aquilo que a gente está problematizando. Então, eles se mostram interessados, eles se mostram preocupados, porque aí pronto, a terapeuta fica tranquila. Eles estão engajados. E sim, inicialmente, né, a gente precisa dar um crédito. Eles estão emocionados, eles choram, eles se dizem preocupados. Porém, na hora H, não conseguem, né, fazer o que foi proposto. E aí, assim, gente, falar é fácil, fazer não é tão fácil assim, né? Que a gente olhe para as nossas próprias questões, para as nossas próprias terapias, né? Para as nossas próprias promessinhas em terapia. Ah, eu tenho que olhar para isso. Ah, eu tenho que ver aquilo outro. Eu preciso me trabalhar nisso. E neca, né? E nada, né? Então, os pais não são diferentes, tá? Os pais não são diferentes. Então, o que acontece? A gente vai precisar problematizar isso. Mas é importante que a gente problematizar isso com os pais. Então, né? Nós conversamos, nós combinamos e o que está acontecendo de fato, né? O que está acontecendo que não está rolando? E aí, é preciso que a gente faça uma avaliação a respeito do que foi proposto. Porque, assim, a gente precisa apontar coisas? Sim. Esse apontar coisas, muitas vezes, implica em propor algumas possibilidades, né, de experimentação, propor algumas mudanças na rotina, propor alguma forma nova desses pais lidarem com a criança? Sim. Mas toda vez que a gente for propor alguma coisa, a gente tem que começar pequenininho. Às vezes, os pais não fazem o que foi proposto porque é demais para eles. Às vezes, os pais não fazem o que foi proposto
porque a gente mandou um monte de coisas, sabe, assim, tipo lista do material escolar, né? E eles olharam para aquilo tudo, não sabem nem por onde começar. Então, a gente precisa ir checando o quanto que eles têm condições. E toda vez que a gente propor, que a gente chegar e propor alguma coisa para os pais, tem sempre uma coisa ali na hora da proposição, que é: você se imagina fazendo isso? O que eu estou te dizendo é que isso seria um caminho. Mas como é que isso chega para você? Como é que é você pensar em fazer isso? Isso está dentro das tuas possibilidades? Porque a gente precisa, e eu digo isso para os pais, a gente precisa pensar juntos em formas que sejam inicialmente possíveis para você. E eu digo isso para os pais desse jeito, porque eu poderia passar aqui uma folha de recomendações. Sabe, médico que faz recomendação? Sabe, nutricionista que dá a lista daquele monte de castanha, daquele monte de fruta esquisita que é para você comer, e você só pode comer aquilo? Sabe, assim? E aí você pega, põe aquela lista no bolso e vai na pizzaria. Então, a nossa proposta aqui não pode rolar dessa forma. Então, quando eu te pergunto para a gente pensar juntas, o que é possível? Ai, Luciana, eu acho que assim eu não sei, assim não dá. Mas o que dá? E aí você percebe que depois que a gente conversa sobre isso, quando isso estiver acontecendo, você tem mais condições de se dar conta de que está acontecendo? Sei lá, a mãe que se descabela toda e começa a gritar. Ela não vai parar de gritar de uma hora para outra, necessariamente. Mas ela vai estar ali. Opa, peraí, respira. O que eu estou fazendo? Por que eu estou gritando? O que está pegando? Então, tem uma coisa da gente partir as orientações que, porventura, a gente precisa dar em pedaços menores, para que os pais possam efetivamente ir se engajando. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar para que essas propostas não pareçam um papel da nutricionista. Digamos que a gente fez isso, que a gente fez, eles disseram, eles se comprometeram e nem assim. Aí a gente vai precisar sentar, né? Não sei, minha gente. Como é que a gente vai fazer aqui, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo que não está rolando? E aí, dependendo, porque aí eu não sei, né? Dependendo do que está em jogo, às vezes é uma coisa que é fundamental. É algo importante, é algo central para o trabalho. E aí, se for, eu vou dizer isso. E eu vou dizer, e isso é bem importante que os pais saibam desde o início, que o meu trabalho ele tem um limite, ele tem um raio, né, de ação. Ele tem um limite. E que, portanto, eu não posso ir além sozinha. E que aí tudo bem se eles não querem fazer, tudo bem se eles não podem, tudo bem se eles não conseguem, mas que eles saibam que isso traz uma limitação para o trabalho. E aí, muitas vezes, nesse momento do eu quero, mas eu não consigo, sei lá o quê, que eu problematizo com esses pais, inclusive, a possibilidade deles fazerem terapia. Né? Porque, eu não consigo, eu não dou conta, então, ok, eu estou entendendo, mas é importante que vocês saibam que eu também não dou conta do seu não dar conta, porque eu não faço o papel dos pais. Isso é muito importante, gente, porque a gente tem um trabalho a ser feito com a criança. A gente tem
um trabalho a ser desenvolvido. A gente pode auxiliar a criança numa série de coisas. A gente pode auxiliá-la a construir um autossuporte, a construir formas melhores de lidar com essa família, com essa escola, enfim. Mas a criança, ela continua sendo um ser vulnerável, ela continua dependendo de muitas formas desses adultos, ela continua tendo esses adultos em máxima conta, e esses adultos continuam tendo muita ascendência sobre ela, e, portanto, o que eu consigo é limitado em algumas situações, né? Porque são situações e situações. Então, em algumas situações, uma mudança nesses pais, ela é fundamental para que essa criança pegue o bonde do desenvolvimento. E se eles não podem, se eles não conseguem, no mínimo, eles precisam assumir que não podem, né? Porque aqui na pergunta é como se os pais meio quase fazem um teatro, assim, e no final das contas não fazem nada. Então, tá, eu não estou dizendo que eles estão mentindo, eu não estou dizendo que eles não estão preocupados, mas, assim, eles estão preocupados, mas eles ainda não entenderam que eles têm uma participação importante. Então, a gente vai precisar sentar e a gente vai precisar conversar. Mas lembra disso, gente, toda e qualquer proposta, ela precisa ser ali mastigada com os pais, ela precisa ser verificada, porque tem mais chance de ter êxito do que se a gente faz isso, faz aquilo outro, ou às vezes, né, e aí é muito importante também a gente pensar muito claramente nessas propostas, porque eu já vi, eu dou muita supervisão, gente, não só para alunos meus, como para outros psicoterapeutas aleatórios, que às vezes surgem assim, né? Então, tem umas coisas assim que acabam se transformando em orientação dos pais, mas que não estão submetidas a nenhuma fundamentação. É uma coisa assim do psicoterapeuta, é um atravessamento do psicoterapeuta, é o que o psicoterapeuta acha. Então, assim, eu lembro de uma vez uma moça que eu dei supervisão. Aliás, não é um caso único, eu tive outros casos, mas o mais recente, e que um menino pequeno, 4, 5, 6 anos, e com queixa de agressividade na escola, não sei o quê, bate nas outras crianças, uma coisa bem típica dessa idade. E aí, a mãe tendo que dar conta do menino praticamente sozinha, porque o pai trabalhava muito. Opa! Pronto. Foi. O pai trabalhava muito e não sei o que lá. E aí a psicóloga, aí o homem assim, sabe, o cara era um médico e fazia doutorado, especialização, não sei o que lá, cara absolutamente voltado para a carreira dele ali, e a psicóloga chega para ele e diz, olha, você fica muito pouco em casa, o seu filho sente falta de você, você precisa ficar mais com o seu filho. Gente, não, sabe? Não. Aí o cara, não, gente, não. Porque aí é uma forma muito, muito atravessada pelas crenças da psicóloga de trabalhar uma situação. Porque, assim, não é porque o pai não fica muito em casa que o menino está assim. Existe toda uma configuração, porque esse pai pode não estar presente em casa, mas ele pode ser uma figura presente para a criança. Ele pode ser uma figura presente na fala da mãe. Ele pode ser uma figura presente no momento que ele está com a criança. Esse casal pode ter um arranjo em que isso fique bom, que eles estejam ali fechados juntos, e isso não vai
necessariamente prejudicar a criança, porque senão, gente, todo mundo que nasceu numa família tradicional, onde a mãe ficava em casa e o pai trabalhava de manhã à noite, o pai saía quando a criança estava dormindo, chegava, as crianças estavam dormindo, todo mundo ia ser muito louco e muito traumatizado, gente. E não é assim, né? Porque não é um elemento. Então, a gente tem que ter cuidado também nas próprias orientações, para que a gente não demande dos pais também, olha, você vai ter que sair do seu emprego. Tá, mas aí, assim, você vai sustentar a minha casa? Então, não podem ser coisas assim, porque você demanda coisas que os pais não podem fazer, isso envolve outras variáveis, e você acaba sendo alguém que com o seu saber, ainda, ao invés de ajudar aquela família, ainda introduz um viés de culpa, ainda introduz uma coisa de que eles só vão ser bons pais se, sei lá, abrirem mão do não sei o quê, e não necessariamente é assim. Então, essa questão das orientações tem que ter muito, muito cuidado, porque senão o psicólogo pode ser parcial nessa história, tá? Então, é isso. Eles dizem que estão preocupados. Se o comportamento deles não é condizente, a gente vai com jeitinho mostrar isso para eles. E procurar saber o que se passa, de modo que eles não conseguem fazer. Talvez a gente tenha dado orientação demais, talvez as orientações sejam impossíveis para eles, e a gente vai tentar juntos construir a melhor forma, tá?